Oi, oitavo ano, tudo bom, turma? Gente, hoje nós vamos fazer correção de atividades que eu deixei semana passada. A apostila 4, os exercícios começam na página 28. Mas antes eu vou fazer um comentário bem breve, bem rápido, sobre esse assunto que nós estamos estudando. E eu deixei para vocês também videoaulas, né, para que vocês assistissem, fizessem anotações. Em caso de dúvida, era para ter entrado em contato comigo, ninguém entrou. Então, eu pressuponho que deva estar tudo bem. Vamos só lembrar, nós estamos aprendendo sobre complemento nominal. Então, como os professores, o professor da videoaula que eu enviei para vocês explicou, eu vou agora fazer de maneira bem rápida, só para relembrar alguns pontos. Turma, complemento. Complemento é algo que vem para completar, né? Porque se nós pararmos em algum ponto da frase, ela ficará sem sentido, né? A pessoa, se eu falo e chego num ponto e paro, às vezes a pessoa vai perguntar algo porque vai ficar faltando um complemento para a frase, para que ela tenha sentido completo. Nós já aprendemos os complementos verbais. Olha bem o nome, complemento verbal. Se complemento é aquilo que completa, verbal quer dizer, vai ser algo que vai estar completando o sentido de um verbo. Então, nós aprendemos lá que existem verbos transitivos, que quando nós chegávamos nele, o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Aí nós aprendemos objeto direto e objeto indireto. E isso quando completa verbo. Agora nós entramos na parte de complemento nominal. Nominal quer dizer nome. E o que é nome na língua portuguesa? Um substantivo é nome, o adjetivo é nome, entendeu? Então agora nós vamos chegar num ponto da frase que vai completar o nome e não o verbo. Então, por que eu vim nessa página aqui? Essa é a página, deixa eu olhar aqui embaixo, 26. Porque é bem claro os exemplos que ele mostra aqui. Olha esse exemplo aqui. Ernie teme a altura. Olha o verbo temer. Aqui é o verbo. Então, se eu paro nele, eu apenas digo, Ernie teme. As pessoas vão perguntar, teme o quê? Altura. Então, tá vendo? Ó, só para lembrar, teme o quê? Altura. A palavra altura, ela completa, ela é o complemento do verbo temer. Por isso que ela é um objeto direto, é um complemento verbal. Agora, olha a mesma frase construída de uma outra forma. Ernie tem medo de altura. Aqui nós temos o verbo ter, o tem, e temos o substantivo medo. Olha a pergunta agora. Ernie tem medo. Medo de quê? Medo de altura. Olha que eu fiz a pergunta para a palavra medo. Eu não fiz para o verbo tem. A pergunta agora foi para o substantivo medo. Né? Então, imagina eu chego e falo para vocês, turma, o Ernie tem medo. Vocês vão me perguntar assim, medo de quê, professora? Medo do quê? Então, vocês estão perguntando para a palavra medo. E medo não é verbo, é substantivo, é o medo. Lembra que o substantivo, eu posso pôr o artigo na frente dele. O a. Então, aqui eu falo o medo. Eu tenho certeza que essa palavra não é verbo. E é por isso que de altura, olha, é tudo que eu respondi. Medo de quê? De altura. Então, isso é um complemento nominal. É um complemento do substantivo. Olha o que ele escreveu. Certo? Então, não é difícil. Vocês têm que pensar nisso. Se eu perguntar para o verbo, eu vou ter um complemento verbal. Isso nós já aprendemos. Objeto direto e indireto. São os dois tipos de complemento verbal. Agora, nós estamos aprendendo o complemento nominal.
Então, a pergunta vai faltar algo para completar um substantivo, um adjetivo, um advérbio. São as classes de palavras que funcionam como nomes, tá? E uma dica importante, os complementos nominais, eles são sempre formados por preposição. Então, quais são as preposições? A, de, para, com, em. Tem várias. As mais comuns que nós mais utilizamos são essas. O a, o de, o para, o com, o de. Tudo bem? Olha mais um exemplo aqui embaixo. Ele se preocupa com você. Preocupa é verbo, do verbo preocupar. Se eu parar aqui, vai pedir um complemento. Ele se preocupa. Se preocupa com quem? Com você. Agora é objeto indireto, porque o objeto indireto é aquele que tem preposição. O objeto direto não tem. O indireto tem preposição. Só que eu estou perguntando para um verbo. Ele se preocupa com quem? Com você. Olha a mesma frase escrita de forma diferente. Ele tem preocupação com você. Tem um verbo agora, que é o verbo ter. Só que a pergunta não vai ser feita para o verbo ter, vai ser feita para um substantivo, para a palavra preocupação. Preocupar é verbo. Preocupação é substantivo, porque dá para pôr o a aqui na frente. A preocupação, tá vendo? A preocupação é substantivo. Aí imagina eu dizendo, turma, ele tem preocupação. Ah, professora, preocupação com o quê? Com você. Com quem? Com você, tá bom? Então, o com você está completando o substantivo preocupação, tá? Aqui vocês devem estar se perguntando, por que está marcado o objeto direto aqui embaixo? Porque eu poderia fazer duas perguntinhas. Ele tem o quê? Preocupação. Preocupação é o objeto direto do verbo ter. Só que eu poderia fazer mais pergunta. Preocupação com quem? Com você. Então, o com você é o complemento nominal do substantivo preocupação. Certo? Lembrando que complemento nominal sempre tem preposição. Então, qual a dica que eu vou dar para vocês na hora de fazer os exercícios? Procurem as preposições. Indo onde estão as preposições, fica mais fácil de ver se aquilo é um complemento nominal, certo? Então, eu pedi para que vocês, além de assistir o vídeo, para que vocês estudassem essas páginas, né? A página 25, 26 e 27. Ela explica com bastante atenção. Olha aqui, olha, ele vai mostrando, deste lado nós temos frases formadas, fazendo a pergunta para o verbo, e do lado de cá fazendo a pergunta para o substantivo, ou para o adjetivo, ou para o advérbio, tá bom? Então, as perguntas são feitas para o nome. Seu trabalho agradou. Agradou a quem? Ao diretor. Então, ao diretor é o objeto indireto. Agora, seu trabalho foi agradável a quem? Ao diretor. Agradável, agradável a quem? Eu fiz uma pergunta para uma palavrinha que não é verbo. Agradável não é verbo. Agradável é adjetivo. Então, aqui, ao diretor é complemento nominal. Do lado de cá, ele é objeto, porque ele completa o verbo. Do lado de cá, ele é complemento nominal porque ele completa uma palavrinha que não é verbo, tá bom? E assim em todos os outros exemplos. Aí ele mostra as preposições, se você juntar uma preposição com um artigo, o que vai dar, tá bom? Aqui mais casos de preposições com artigos, com pronomes, com advérbios, o que vira, certo? Explica, mais exemplos, é bem explicadinho. E agora as atividades. Então, eu vou explicar
como eu sei que essa classe reclamou muito dos vídeos, né? Que não tem como assistir, que a internet não dá. Eu já estou aqui com 10 minutos de vídeo, então eu vou explicar apenas uma frase de cada exercício. O resto vocês apenas confiram. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, no exercício número 1 é para copiar os complementos nominais. Qual a dica que eu dou? Olhe para a preposição. Onde que tem preposição? Olha que nesse exercício aqui, eu tenho duas preposições, de roubos e de assaltos, ó. Eu tenho esse de e esse de. Tudo bem. Então, vou aproveitar e vou marcar tudo. De roubos e de assaltos. Fica de olho na preposição. Agora, vamos parar aqui, imagina, parando aqui, ó, antes da preposição. Aí vocês vão ver a pergunta que vocês vão fazer. Sempre teve receio. Qual que é a pergunta? Receio de quê? De roubos e de assaltos. Então, de roubos e de assaltos é complemento nominal, porque está completando o sentido da palavra receio. Receio não é verbo, receio é substantivo. Ó, tá vendo? Aqui tem verbo, o verbo ter, só que a gente não fez a pergunta para o ter. A pergunta é em cima da palavra receio. Sempre teve receio. Receio de quê? De roubos e de assaltos. Tá bom? Então, nos outros exercícios, vocês vão seguir o mesmo esqueminha. Olha onde está a preposição, ó, o do, o de, da. Aí vocês vão ver, faz esse risquinho antes, igual eu fiz, separa. Vocês vão ver que a pergunta vai ser sempre em cima de uma palavra que não é verbo. Ou vai ser um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Ok? Exercício número 2. Ele deu a frase 1 e a frase 2. Isso aqui é o exemplo, mostrando o que era para fazer. Então, imaginem que a frase 1 é a frase do exercício. E a frase 2 seria a resposta que vocês teriam que dar. Então, a frase 1. Botsuana busca solução para preservar animais em extinção. Preservar é verbo, né? Então, vou lá. Botsuana busca solução para preservar. Para preservar o quê? Animais em extinção. Então, isso aqui é um complemento verbal. É um complemento do verbo preservar. O exercício, ele vai querer que vocês transformem o verbo em um nome, em um substantivo. Então, olha aqui, imagina que a frase 2 é transformar o verbo preservar num substantivo. Botsuana busca solução para a preservação de animais em extinção. Então, o substantivo preservar, não quero grifar não, eu quero fazer uma flechinha. Foi transformado, o verbo preservar, foi transformado no substantivo a preservação. Tá bom? Então, aqui agora, o de animais em extinção vira complemento nominal, porque eu vou completar um nome. Botsuana busca solução para a preservação. Aí eu pergunto, preservação de quê? De animais em extinção. Então, de animais em extinção está completando um nome, um substantivo. Vocês têm aqui as frases, os verbos estão destacados. Vocês vão transformar os verbos em substantivos. Olha o que é para fazer. Transformando os verbos em substantivos. O verbo extinguir vai virar o quê? A extinção. O verbo interessar, interessavam-se, vai virar interessar, vai virar o interesse. Tá bom? Então, é isso que era para fazer. Para que haja progresso, não é necessário extinguir os recursos naturais. Para que haja progresso, não é necessária a extinção dos recursos naturais. Então, é transformar o verbo em substantivo, tá bom? Transformou o verbo em substantivo. Consequentemente, o que vem na frente do substantivo será um complemento nominal.
Exercício 3. Muita atenção com esse aqui. Não pode completar com qualquer coisa, não. Preencha as lacunas das frases propostas, completando o sentido dos nomes, com termos que ajudem a tornar o significado da frase mais preciso. Lembre-se de que, ao completar a frase com um complemento nominal, será necessário usar preposição. Gente, na hora de completar, a primeira coisa que tem que aparecer é uma preposição, tá bom? Então, ninguém mais tem interesse. Ó, interesse, eu vou ir grifando. É um substantivo, o interesse. Não sabemos quem foi o responsável. Responsável é substantivo. Respeito é substantivo. Venda é substantivo. O respeito, a venda. Independentemente é advérbio, indica modo. Úteis é um adjetivo, é uma característica. Confiança, a confiança é substantivo. Certeza é a certeza, é substantivo. Receio é o receio, é substantivo. Então, eu marquei para vocês, porque a pergunta sempre é feita em cima dessas palavras que eu grifei. Ninguém mais tem interesse. Interesse em quê? Quem tem interesse em algo. Então, eu teria que começar a minha frase com o em. Aí, aqui, vocês põem o que você quiser. Isso aqui é proposta da sugestão da apostila. Ninguém mais tem interesse em objetos antigos. Porque quem tem interesse em algo. Não sabemos quem foi o responsável. Quem foi o responsável pelo quê? Aquele, ó, pela escolha. Quem é responsável por algo. Então, precisa da preposição, né? O pelo, por. O respeito, aqui poderia usar a preposição no lugar do a, poderia utilizar a preposição pela também. O respeito pela natureza é fundamental. E assim por diante, vocês vão ver que quem faz a venda de algo. Independentemente de algo, de alguma coisa. Professora, aqui está dos. O que é o dos? É o de mais os. É a preposição de. Ser útil. Quem é útil a alguém. Tá bom? Depois dessas epidemias de gripe, perdemos a confiança. Quem perde a confiança em algo, em alguém. O na é o em mais o a. E continua, tá bom? Lembrando, se vocês completarem com outra coisa sem preposição, vai estar errado. Tem que ter preposição para criar um complemento nominal. E o exercício 4 é para copiar das frases as expressões que foram empregadas para completar o sentido dos substantivos ou dos adjetivos. Ou seja, é para vocês buscarem nas frases o complemento nominal. E falar que palavrinha que ele está completando, tá bom? Então, na frase, a Alemanha ameaça reter a ajuda à Grécia. A Grécia é o complemento nominal. E ela está completando qual palavra? Qual palavra? A palavra ajuda. Ajuda não é verbo. A Alemanha ameaça reter a ajuda. Ajuda a quem? A Grécia. Certo? E assim vai observando as outras frases. Copia o complemento nominal e mostra qual é a palavrinha que ele está completando. Qual é a dica para achar o complemento nominal? Vai onde tem preposição. Hoje o vídeo ficou longo, tem muita gente que vai reclamar, falar que não está aprendendo nada, mas tudo bem, né? Eu tinha até parado de ficar explicando, mas hoje eu vim explicar um pouquinho. Para quem tiver interesse, é só me procurar ou sentir dúvida, tá bom? Tchau!